Olá pessoal, estamos chegando para mais um programa Costumes e Tradições. Programa esse que nos enche de orgulho de saber que você, do outro lado da telinha, nos prestigia e tem nos dado uma significativa audiência. A gente fica muito feliz com tudo isso e, como sempre, do meu lado, a minha grande companheira de apresentação, a Tamires. Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo muitos convidados, trazendo, sempre inovando, buscando conteúdo, tudo com muito amor e carinho para vocês. Hoje a gente trouxe um convidado especial, ele vem aqui falar sobre esporte, é um educador físico, mais ou menos há 8 anos, atua na área e vem aqui falar sobre educação física, sobre atividades, com eles, com vocês, o nosso educador físico, Ian Henrique. Opa, tá aí o Ian. Oi, Ian. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Tamires. Tarde. Muito obrigado pelo convite. Agradeço poder vir aqui, passar minha experiência com pouco tempo na área e também falar sobre a modalidade que eu atuo atualmente e que eu tanto amo. É isso aí. A gente fica muito feliz com a sua presença, Ian. E Tamires, Ian, que a cidade toda acolhe, é um menino que eu conheço desde garoto, sempre praticante do esporte. E nada melhor para a gente hoje, viu pessoal, a interpelar o Ian com certas perguntas, a gente saber tudo desse mundo aí, da sua aluna, a Tamires Teles, que é aluna do Ian, que vai abrilhantar com as suas perguntas e com as dúvidas que geram sobre esse esporte. A gente, está junto, nessas atividades há mais ou menos 3 anos, 3 anos. Que a gente tá, e assim, o cross, é uma família, E assim, eu queria que você passasse para o público, para os telespectadores que estão aí em casa, o que é cross? Como você conheceu, Ian, o cross? Tá, tudo bem. Eu costumo falar muito que o cross ele é uma comunidade, ela é uma comunidade, uma união. Então, nada mais é do que uma família. Eu conheci o cross faz 5 anos, tive a oportunidade de poder dar aula muito antes de saber o que era o cross. Tá? Então, já na faculdade eu tive essa oportunidade de conhecer. Foi onde eu me encantei, porque eu vi que além da parte da atividade física, querer moldar o corpo, a gente conseguia moldar a mente trabalhando o cross. Pelo fato de ter uma união num horário onde você está lá para fazer a sua atividade física, então ter pessoas desde um jovem de 14, 15 anos até uma pessoa de 40, 50 anos praticando a mesma atividade. Então você poder unir experiências diferentes, idades diferentes para o mesmo objetivo, que é melhorar o corpo e a mente junto. E assim, o pessoal às vezes acaba associando, as pessoas que não conhecem, Raul? Sim. Associando de fora que o cross está muito relacionado a só empurrar pneu. É verdade isso? Na verdade, não é isso. No cross, a gente tem muito pouco o virar pneu e quase não tem isso, Então, como é uma modalidade nova, principalmente no Brasil, é uma modalidade que veio faz pouco tempo, acho que o primeiro registro no Brasil é 2000, 2010, talvez, entre esse tempo, que veio nas cidades maiores. Recente. Em termos de esporte, recente. E aí teve uma junção de modalidades. Então a gente tem muito o registro do funcional, da atividade funcional na academia, e aí depois o cross ele acabou aparecendo. Então tem todo esse jeito de o que é o cross, na verdade, esse estigma, então fica essa, será que é virar pneu? Será que é só correr na rua? E na verdade não é isso, é uma junção de fatores. O CrossFit em si, que é uma marca registrada, então ela foi criada nos anos 2000 pelo Greg Glassman, que é o nome do criador. Ele desenvolveu a modalidade pensando em vários conceitos. Então ele conseguiu colocar dentro de uma aula a parte de condicionamento físico, força, velocidade, coordenação motora, equilíbrio, dentro de uma aula só. Então ele trouxe toda essa dinâmica. E aí foi uma coisa que foi crescendo e cada vez mais só cresce, principalmente no Brasil. Então a gente trabalha o corpo como um todo, com várias atividades. Então foge um pouquinho da parte virar pneu, Muito bem esclarecido então pelo Ian. E a Tamires tem outra pergunta aí interessante. Assim, a gente
já conhece, sabe sua paixão pelos esportes, né? Sim. Por esse mundo. E como surgiu isso? Você teve alguma inspiração, né? Até o Raul hoje comentou atrás dos bastidores. Nos bastidores aí, ó, Tamires, a gente comentou o seguinte, ela não sabia até, eu já conheço seu pai há vários tempos, conheço o Ian de pequeno, e o pai sempre foi um atleta. O pai sempre foi corredor. Agora ele é um ícone aqui em Dois Córregos na marcha atlética, que é outro esporte difícil, né? E requer muito do condicionamento. A pergunta era essa, justamente essa. O seu pai foi uma fonte inspiradora para você? Com certeza. Meu pai foi a influência maior, na verdade, né? Então, dentro do ambiente, quando você tem uma pessoa que faz alguma atividade física, a tendência é você acabar seguindo. Então, eu percebi que com os passares dos anos, fui ficando mais velho, eu vi que a atividade física ela pode mudar muito. Não as pessoas, não apenas uma pessoa, mas várias pessoas ao mesmo tempo. E eu vi na educação física esse amor por conseguir mudar as pessoas, conseguir ajudar para que elas consigam entender que o seu corpo pode fazer muito mais do que apenas o levantar e trabalhar. Perfeito. Então, ter meu pai como exemplo de atleta e praticante da atividade física fez eu querer entender mais sobre. E aí eu me apaixonei pela educação física por isso. Tá aí. Então eu estava certo, hein? O pai, né? Ele mesmo acabou um dia falando para mim, o seu pai, numa brincadeira ali, ó, filho de peixe, peixinho esse menino vai ser. Tá aí, né? Esse menino é um grande atleta hoje. E a gente... E parece que além de tudo, Tamires, você que faz com ele lá, a aceitação tá enorme na juventude hoje. Sim, muito, porque... Você pode falar isso. O que acontece hoje, assim, eu falando no geral, assim, principalmente a mulherada, o pessoal hoje tá tendo muito índice de obesidade, né? E, assim, é um esporte que ele, assim, envolve vários movimentos, né, Ian? Desde pular corda, correr na rua. Então, é um desafio todo dia, né? E é desafiador. Às vezes você chega com adaptação e você, tipo, se supera. Com o tempo você acaba fazendo uma coisa que você talvez não imaginasse tivesse condição. E a inclusão, né, assim, a adaptação, desde a pessoa idosa, mais de idade, do jovem, tudo é adaptado. Todas as camadas. Sim, sociais, de né? idade, é para todo mundo. Acessível, sim, né? E a orientação. A pergunta minha é o seguinte: todo mundo, isso vê o Ian, abração, tal, a gente, né? Eu quero ficar fortão que nem aquele lá. Então eu quero me desenvolver meu corpo. Existe uma cadeia sequencial, por exemplo, para você chegar a atingir um grau que você já está fisicamente adaptado. Existe? Existe. Eu vou acabar juntando as duas. A pergunta e com o que vocês comentaram. A gente tem, principalmente na parte do cross, a base é a nutrição. Então a gente saber se alimentar bem, a gente saber o que é bom e o que não é bom comer. Então vamos lá, para frisar. A base é a nutrição, é o alimento. Isso. Já começa. Porque eu uso muito uma analogia, é o seguinte, se você tem um carro com motor ruim, você não vai chegar tão longe. Isso. E é a mesma coisa. Então, se a gente não se alimentar bem, o nosso corpo, que seria o carro, não vai chegar longe. Perfeito. E depois entra a parte que a gente vê muito. Então, ver os exercícios. Então, depois da alimentação, a gente vem o condicionamento físico. Então, eu vou me alimentar bem para ter um condicionamento físico melhor. Perfeito. E depois evoluir na atividade, nos exercícios específicos do cross. E eu uso muito essa parte do cross ser uma união exatamente por isso. Principalmente hoje, na atualidade, existem muitos problemas físicos e mentais. Então, obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol e a parte mental, que hoje em dia está muito alto, depressão e ansiedade. Fora os outros problemas que existem. Então, normalmente, as pessoas vão para fazer uma aula de cross com esse objetivo primeiro. Eu preciso emagrecer, ou eu preciso melhorar. E acaba vendo que dentro do cross, por ele ser muito dinâmico e ter muito desafio, você acaba conseguindo superar seus desafios e no fim de tudo você vê o que eu passo na minha vida nada mais é do que mais um desafio. E aí no final das contas você vê que você se supera e que o ser humano, o nosso corpo é capaz de melhorar em tudo. Então, se você seguir mesmo a base, tiver a paciência e o tempo, você consegue fazer coisas que você nunca imagina. Olha. Outra pergunta para você. O mundo moderno, como você bem frisou, realmente é isso. Ele mudou para...
é colesterol, é comer errado, é o mundo tenso, é a competitividade no trabalho. Tá. É um esporte intensivo. Sim. Não deixa de ser. Claro, com profissionais acompanhando. Mas há também um acompanhamento para aquele que já chega, por exemplo. O homem bomba, veja bem, ele já está com o colesterol alto, Sim. ele tem um problema cardíaco, mas ele quer fazer essa atividade. Esse acompanhamento também é visto? Sim. Normalmente, quando a pessoa vem já com algum problema físico ou mental que seja, e vem com acompanhamento médico, então, desde que ele esteja liberado a fazer atividade física, Perfeito. a nossa aula ela é adaptável. Ah. Então, um exemplo de você pegar um horário de aula onde tem um jovem de 14, 15 anos e um adulto de 35, 40 anos. Perfeito. O objetivo da aula ele é o mesmo, só que adaptado para cada um. Então a gente vai ter aí uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha, com objetivos diferentes, mas a aula ela acaba sendo o objetivo final igual, mas o caminho ele é Dentro diferente. de uma equitividade, Exato. você consegue... Então se a gente seguir que o médico propôs que a pessoa tem os seus limites, a gente vai trabalhar no limite dessa pessoa, mas visando o objetivo final. Muito, muito bom, então, né, Tamires? Muito... E assim, a gente queria, né, tirar uma dúvida que Uhum. eu acredito que existe muito isso hoje em dia. Às vezes acontece muito no mundo feminino, da gente acabar vendo nas redes sociais aquela atleta com corpo ideal e querer, eu quero que você me deixe com tal corpo igual tal atleta. Sim. É legal, é saudável esse tipo de comparação? Da gente que tem uma vida normal, uma rotina normal, querer se comparar e querer conseguir o corpo de tal atleta? Entra muito essa parte da rede social. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não vai ver a realidade, a gente vê o final. Então às vezes a gente vai ver um atleta com aquele corpo numa competição, ou ele vai postar alguma parte do seu dia e a gente não vê o que tem por trás. Então, se você comparar um atleta com uma pessoa do dia a dia, são vidas totalmente diferentes e essa pessoa talvez ela só viva para ser atleta. Então, o trabalho dela é ser atleta. Então, ela acorda, ela dorme, ela descansa e ela se alimenta visando o esporte. Nem sempre é saudável você ser um atleta. Na maioria das vezes você vai acabar vendo muito atleta que vive com dor, vive fazendo tratamentos, porque ele chega num limite. Então, você ser atleta profissional é você deixar o seu corpo no limite. No limite. E como a gente tem uma vida normal, então a gente necessita de outro trabalho, às vezes você ter essa visão de eu quero um corpo desse nível é bom porque você coloca um objetivo na vida, mas às vezes é ruim porque você acaba não vendo o caminho. Então, o caminho ele é mais doloroso do que parece. Gostei da sua indagação sobre isso e a gente percebe no IAN o seguinte, também se trabalha o psicológico, porque de repente, né, psicologicamente eu quero aquele corpo atlético daquela mulher tal, não é isso, ele acabou de falar, é você saber também trabalhar o psicológico, né, muito bem esclarecido por ele, né, Sim. porque atleta profissional, aquele que atinge o máximo é uma coisa, ele vive daquilo, né, muito, agora é diferente daquela que chega lá, tipo... Tamires, né, Tamires? Trabalha 12 horas lá. E depois vai treinar. Supera-se com o treinamento, mas Sim. tem o seu limite, né? Um limite. Mesmo porque você não depende só daquilo, né, Tamires? É o que ele acabou de explicar, né? E são vários objetivos também, né? Então a pessoa às vezes ela quer aquele corpo, ela visa aquele corpo por ver uma vida que não é sempre a realidade. E ela esquece da parte de ser saudável. Olha lá. Então, normalmente... E a maioria das pessoas, às vezes, não vão atingir aquele corpo atlético, porque ela não vive essa vida atleta. Perfeito. Mas isso é muito a pessoa entender que, às vezes, o caminho ser saudável, Isso. ele é muito melhor do que o caminho ser atleta. Esclarecedor. Esclarecedor. O caminho entre ser saudável é o importante. É o importante. É o importante, é o se sentir bem. É isso aí, parabéns, que explanação. Oi, e mais uma pergunta, mais uma questãozinha a ser abordada aqui. E assim, o educador físico, o coach, ele tem a obrigação de ser o melhor atleta? Não, isso é uma coisa que muita gente hoje em dia tenta visar. Nem o melhor professor é o melhor atleta e nem o melhor atleta é o melhor professor. Olha aí. Eu uso um exemplo muito grande do Usain Bolt, onde todo mundo conhece. Opa. O treinador dele nunca foi o melhor atleta, mas nesse tempo dele amar muito o esporte e o atletismo,
ele viu que por ele não ser o melhor atleta, ele podia ser o melhor treinador. Olha, Então, ele que via coisa. potencial em treinar e conseguir desenvolver cada pessoa. Então, ele conseguiu fazer o que ele não conseguiu com o próprio corpo, mas ele viu em outra pessoa um potencial imaginável, tanto que o Usain Bolt é o melhor velocista do mundo, e ele conseguiu treinar essa pessoa para conseguir fazer isso. Muito E muitas bem. vezes acontece ao contrário. No futebol acontece muito jogador de futebol encerra a carreira, vira treinador e não tem tanto sucesso, porque a pessoa era muito boa para ser atleta e não ser um treinador. Olha, Então é bem isso. Interessantíssimo. Muito bem, essa analogia sua, Sim. perfeita. A gente vê que isso é corriqueiro. Acontece muito. né? Acontece muito. Acontece muito. O caso do Bolt aí, só para a gente salientar, o que o Ian acaba de dizer, é o seguinte. Ele não era o ápice, mas como treinador ele conseguiu passar tudo aquilo. E diretamente, quando se fala em Bolt, fala que deve ter um supremo num treinador. Sim. Tá aí o valor dele, né? Exato. Então ele se encaixou naquilo que ele soube desenvolver muito bem. Olha, bacana, viu? E assim, mais outra questão que fica, que assim, que eu acredito que essas são as dúvidas que as pessoas que são de fora, que as pessoas que não conhecem, Com certeza. acabam gerando dúvidas. Por quê? Porque assim, o CrossFit, ele tem uma fama de desgaste, por ser movimentos de muito impacto. Então, as pessoas acabam criando uma certa visão. Eu vou lá, eu vou criar um desgaste no meu joelho, eu vou me lesionar. E a realidade acaba não sendo assim. Sim, hoje em dia existem muitos estudos que comprovam que o CrossFit é um dos esportes e de umas atividades que menos lesiona perante outras, como o futebol. Então, Olha, se a que gente menos lesionam? Que menos lesiona. Olha, Então, se a interessante. gente for pensar, durante o dia a dia, quem vai para aula de cross treinar e para quem sai acaba no final de semana indo jogar bola, a tendência de você se machucar é muito maior jogando futebol do que treinando. Por quê? A parte do cross, a gente tem o professor e ele sabe a adaptação para cada indivíduo. Então, se a pessoa tem algum problema, tem todas as suas limitações para se fazer. Perfeito. Então, o nosso objetivo é fazer o quê? Que a pessoa seja saudável para conviver durante o seu dia a dia sem nenhum problema. Então, a principal parte do cross a gente trabalha com N valências, que é desde velocidade, coordenação, força, agilidade, para que a pessoa consiga fazer todas as atividades do seu dia a dia sem nenhuma dor ou algum problema. Então, é totalmente ao contrário do que se diz. O objetivo final nosso é fazer com que a pessoa se sinta bem e não que ela tenha suas dores ou alguma coisa desenvolvida na atividade. Uma na aula, prática. professor. Uma aula. Uma hein? aula. Uma aula para a gente que é leigo ali, fala, poxa Sim. vida, como muitos dizem, né, Tamires? Eu vou chegar naquele corpo ideal tal e focou naquilo. Não, existe uma cadeia Um processo, de né? processo, exato, uma dinâmica que agora a gente está vendo, né? Sim. E com certeza, viu, depois desse programa, muita gente vai Procurar, ser né? mais um aluno do Mais nosso um Ian. aluno do Ian. É verdade. E assim, o que você fala das crianças que hoje estão, né, conhecendo essa modalidade do cross, que eu sei que você tem um horário, né? Sim. E como é que o desenvolvimento, o rendimento da criança, se é saudável? Porque eu acho que isso é uma dúvida que fica para os pais também, né? Com certeza. Que estão lá do outro lado da telinha, que fica aquela preocupação, nossa, eu devo deixar a minha criança de 7, 8 anos participar de um esporte, né? Posso levá-lo a esse Posso esporte? levar? Tem faixa etária de idade? Como funciona? Muito bem colocado. Hoje em dia, principalmente por causa do celular, as crianças acabam não tendo tanta exposição à atividade física e tanto à movimentação. Então, cada vez mais que vai passando os anos, a gente vê que as crianças vão deixando de aproveitar mais o seu corpo e a sua evolução. Então, a atividade física hoje ela é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, para que ela desenvolva sua parte de coordenação, de equilíbrio, de velocidade e entenda a funcionalidade do corpo, em vez de só ficar em casa, mexendo no celular, só se alimentando de coisas erradas. Eu tenho uma turma de crianças que vão de 6 a 10 anos, Opa. onde a gente tenta desenvolver a base do cross e a base dos movimentos para a criança entender, conseguir evoluir o seu corpo e saber o que é um movimento, o que é uma corrida, ter a sua agilidade para sobreviver durante a sua evolução, porque a criança
ela vai, conforme o corpo vai se desenvolvendo, ela vai acabando desenvolvendo outras partes, como a parte muscular, parte de equilíbrio. E na escola também tem a atividade física. Então, é muito importante que a criança pratique qualquer atividade física, que ela se identifique. Então, o que eu sempre falo para os pais, coloque as crianças para praticar qualquer tipo de atividade física. Uma, ela vai se encaixar. E aí, conforme for passando, ela vai acabar se descobrindo em novas atividades e é a parte mais importante. Então, uma criança que vem criando hábitos desde pequeno a fazer uma atividade física, que foi o meu caso, no final você vai sempre gostar de uma atividade física e ser mais saudável conforme vai passando o tempo. Até posso falar, Ian, você me corrige se eu estiver errado, ela encurta esse caminho para o sucesso, né? Com certeza. Ela encurta, ela já começou cedo, a fazer atividade física. É. Então, quando ela encontrar uma atividade que ela fala, Isso. é aqui que eu gosto, ela já vai ter toda uma bagagem de como funciona o trabalho com o esporte, com a atividade física em si. Perfeito. Então, sempre, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para começar, mas é sempre bom começar cedo. Começar cedo. E sem contar as vantagens para a saúde, né? Assim, que uma criança, um jovem, um adulto que tem uma vida ativa, ele melhora o condicionamento físico, mental. Com certeza. É assim, a atividade física hoje é a base. Tudo, né? Eu Cardio. Profissional da área da saúde, a gente sabe que boa parte das doenças hoje é por conta do sedentarismo, a questão da diabetes, que o que é fundamental que todos os médicos indicam, faz uma atividade física, associa na sua rotina. Então, é fundamental hoje em dia, né? O corpo precisa estar em movimento, não é isso? E quanto mais a gente vai se desenvolvendo, a tecnologia vai se desenvolvendo, a gente deixa o nosso corpo mais tempo parado. Então, hoje, uma criança que ficava o dia inteiro na rua brincando, ela fica mais tempo dentro de casa do que fora. Então, o corpo, ele vai acabando ficando mais tempo sem gasto de energia, de caloria que a gente fala, e aí você vê em desenvolvimento, então você vê cada vez mais jovens desenvolvendo doenças como diabetes, como colesterol, como pressão alta já com crianças jovens, obesidade, por falta de movimento. Do mundo moderno. Do mundo moderno. Então a gente sempre fala para indicar a fazer atividade física. Qualquer movimento que seja para a criança é sempre bem-vindo e sempre deixar a criança aproveitar esse momento. Olha, que explanação magnífica. Agora, não poderia ser diferente. O Ian vir aqui, né? Não vai ser que nem o Raulzinho, que está um pouco fora de forma, mas que aprendeu muito com ele agora. Não é um churrasquinho que será feito. Não é. E nem uma cervejinha que será tomada. Né? O Ian vai apresentar agora uma alimentação saudável aqui e vai te explicar para nós aí como é feito e para que serve, a que hora tomar, como seria? Na verdade, o que eu sempre falo, né? A gente também, principalmente nesse mundo moderno, todo mundo acha que indicar o que tem que comer, a hora que tem que comer, é função de qualquer um. Então, eu gosto muito de separar. A minha parte como educador físico é indicar o exercício que a pessoa deve fazer e como deve fazer. Perfeito. E a parte da alimentação é com o nutricionista. Então, ele é específico e sabe o que cada pessoa tem que comer. E a gente cai muito nessa parte da modernidade. Então, se eu sigo o blogueiro ou a blogueira que come um tipo de alimento, eu vou seguir porque eu vou ficar com o corpo dele. E na verdade é totalmente ao contrário. Cada pessoa tem o seu alimento específico. Nós, seres humanos, somos diferentes. Ninguém é igual um ao outro, né? Então é uma coisa que eu sempre falo. Nunca copie o que o outro faz. Sempre vai atrás de indicação. E um puxão de orelha em mim, né? Ele foi bem taxativo. Cada profissional na sua área, né? A nutrição é uma coisa, ele foi muito bem, mostrou o profissionalismo aí. Mas não quer dizer que você também não possa... Com certeza. Sempre, a gente tem uma alimentação saudável, não quer dizer, claro, que a gente vai seguir uma dieta ou fazer alguma alimentação diferente, né? Sim. Como é agora, Tamires? Agora o Ian vai fazer aqui, vamos lá, Ian. preparar, eu estou como ajudante de cozinha. Opa, hoje o mestre vai ser o Ian. Então vamos aqui preparar para vocês um suco de beterraba, que a gente sabe que é super saudável, né? Sim. E assim, é bom para atividade física, em inúmeras coisas, né? E a gente vai preparar. Aqui temos o que? A beterraba, né?
Então é tudo já separado as Eu vou porções. ser o ajudante, hein? Isso. Beterraba. Beterraba. Laranja. Vamos... Ah, o suco de laranja. A gente já colocou aqui 4 laranjas, né? 4 laranjas. Beterraba seria uns aproximadamente uns 6, 7 cubos de beterraba, né? Eu Cortadinhos. coloquei Tá. metade, depende da É só pra- beterraba. Se ela for grande, Perfeito. eu coloquei Uma metade porção, de uma. perfeito. Uma Isso. beterraba picada. Suco de laranja. Suco de laranja. Coloquei aqui umas folhinhas de hortelã para dar um gostinho Opa, melhor. dá um tchan. É. Hortelã. Ó, o Raul que é mestre em dar os tchan nos pratos, colocar salsinha, É. cebolinha, né, Raul? Isso. Seriam Água, 300 né? Isso. ml Aqui de tá água. menos zoiômetro mesmo. É, não, só pra... E açúcar? Açúcar? Açúcar. Vamos fazer sem, cada um adoça depois com adoçante Isso. ou Perfeito. com quiser, né? Perfeito. Então, gente, aqui a gente já colocou a beterraba, colocou 4 laranjas, colocou mais ou menos meio litro de água e vamos colocar umas maçãs para dar um gostinho especial, né? Opa, a maçã. Chegue, Raul, Lembrando, e cada um coloca uma lembrando maçã na aqui sua para ficar bom. reprise aí, lembrando que você também colocou O hortelã. o hortelã. Cada um coloca uma maçãzinha aí para Opa, ficar, é pra ficar aquele- o toque O especial. toque de cada um. Olha lá, pessoal. Isso. Tá aí. Então agora, Agora vamos bater tudo, né? Tá bom, né? olha, Que ele vai ficar aí. O nosso mestre Ian falou que já tá bom, então já tá bom. Ah. Agora, gente, vamos experimentar esse suco, maravilhoso suco, que é serve como pré-treino também, né, Ian? E Eu já ouvi os... super natural, né, Ian? super natural. Super natural, que é o mais importante. Né? Agora, gente, a gente vai coar o suco. Olha que bonito ele. Super vermelhinho. Então, pessoal, não é um vinho, viu? É um suco natural, viu? É, vamos começar a reeducar desde Diferente, agora das receitas aqui, ó. E se você ver, não é tão difícil, né, Ian, fazer É. reeducação alimentar? É prático, é que a gente tá muito visado no que é fácil de comprar. Então, hoje em dia, você ir no mercado e sair comendo qualquer coisa é muito mais rápido. Vive na correria do dia a dia. O mundo do enlatado, né, Ian? Hoje em dia, E a foge. correria do dia a dia faz você A correria. errar, na verdade, Isso. né? E não podemos partir desse pressuposto, né? Você tem que ter aquele momento de escolher Com o certeza. saudável, Você né? saber A prática do escolher, exercício. você saber escolher, fazer as escolhas certas, você pode no final de semana aproveitar cada momento sem se Exatamente. preocupar com Exatamente. o resto, né? Então, gente, o nosso suco está pronto, feito com os meus ajudantes de cozinha, Opa. Raul, da cor de um belo vinho, né? Então a gente pode tomar pensando nesse paladar de um Não, vinho, não. né? É. E o primeiro a experimentar esse suco vai ser o nosso convidado Opa. especial. Olha lá. E o meu querido colega Raul. Vou esperar. Opa. Vou esperar. A gente brindar o Um suco. brinde à saúde até, né? Brinde à saúde. Obrigado. Muito Então, obrigado. olha, olá pessoal, um brinde à saúde. Mauro está encantado para Opa, tomar o muito suco bom. ali atrás da Muito salinha. gostoso, Muito muito bom. gostoso. E me parece que tem outra coisa aí também que você Agora preparou. vamos preparar um Rap 10, que é um lanche prático, rápido e saudável. Vamos lá, gente. Olha lá. Agora, Então, meus ajudantes de cozinha, vamos aqui. vamos lá, Ian. Fica do lado lá que aí. É o Ian que manja de fazer o Rap 10, que ele faz sempre no dia a dia, É. nas rotinas dele. Então, gente, vamos pegar aqui. Esse é uma massa? É uma Tamires? massa, ela já vem pronta, na verdade. Seria como uma tapioca? É, essa daqui até de tapioca, mas assim, tem de vários sabores, Ah, tem sim. integral, tem até de Sim. chocolate, tem várias. Ah, tá. É uma massinha meio que pronta. Encontra então, em qualquer a gente, lugar? Isso, Tá. em qualquer mercado a gente encontra. Tá. Ó, você vê que a textura dela ela é bem fina. Ah lá. Na verdade, ela já vem pré-cozida, Ah, sim. né? Já Pré-cozida. preparada. Vai muito de pessoas. Tem pessoas que às vezes eu já vi fazer
que até nem aquece. E tem outras pessoas que dão uma aquecida, né? Perfeito. O indicado eu acho que deve ser aquecer. É aquecer, né? O indicado. O importante é seguir as instruções do produto. Do produto, É sim. importante. Ver a validade sempre. É, né? ver Ver a validade validade, sempre. que Tá é tudo ligado com fundamental. saúde, tá tudo ligado com saúde. Então, a gente vai fazer um recheio aqui. Né? Vamos dar uma aquecida aqui na massa, né, primeiro. Fogo baixo, né? Tá. Fogo baixo. Já tá a massinha pré-cozida, vai dar uma aquecida. Essa aderência, para quê? Tem que ter essa para aquecer. Isso, Tá. para aquecer ela, né? Olha aí. Na verdade, é mais para um lanche, né? Ah, rápido, do dia a dia. Perfeito. Um lanche da tarde ou no momento de correria, eu acho que seria essencial. E sem contar que tem o whey, né? Que hoje o pessoal usa muito também, que é bem prático também, né? Sim. E aí, Agora vamos colocar requeijão. requeijão. Vai ficar bom para mais de quilômetro, né? Vai ficar bom. Tudo que vai requeijão fica bom. Fica bom. Fica. Um Rap 10 com a massa, o requeijão. E eu tô vendo que você tem mais produtos aqui, né? Temos mais recheios. Mais recheios. Vamos preparar o recheio agora, né? Tá. Então, aqui temos, né, o requeijão. Vamos colocar bastante, porque a massa ela fica um pouquinho com a consistência mais durinha, né? Que ela é mais seca. Eu vou te O auxiliando. frango, né? Isso. Eu vou te auxiliando, tirando aqui para você não te atrapalhar. Tomate, isso, né? Na verdade, você recheia com o que você achar mais prático. Tem pessoas que gostam de com carne moída, no lugar Certo. do frango. A minha pergunta, é aconselhável quando você comer o Rap 10 aí, por exemplo? No caso, esse aí. Olha, Raul, o que eu faço de indicação que eu recebo do meu nutricionista, Isso. eu costumo me alimentar com a Rapidez, o frango, ou em momentos que eu não consigo me alimentar com calma, onde eu estou tipo, no momento de correria, ou Tá. até mesmo antes de ir para o treino, eu acabo comendo a Rapidez. É importante antes do treino você ter umas. Então, um pouco. Normalmente antes do treino você tem uma alimentação mais específica para você conseguir Perfeito. fazer o seu corpo render muito bem enquanto Perfeito. treino. Esclarecedor também. Então, Sim. a Tamires já está fazendo aquele fechamento. Ele é meio chatinho de fechar, né, Ian? A senhorita nos treinos tem comido muito antes o Rap 10 ou não? Vou ser sincera, o meu maior inimigo é a alimentação. Por quê? Porque eu acabo não tendo tempo de comer tudo que o nutricionista passa. Aí eu falo, Ian, não tá rendendo. Aí você já viu, né? Vai falando isso perto do treinador, viu? Eu falo, Ian, não tá rendendo o treino. Você eu não já tô viu a olhada que ele conseguindo. deu O já. nutricionista dela vai assistir Vai. Isso. Pior que Isso. vai, viu? Ian, não tá rendendo o treino. Ian, não tô dando conta. Então, você vê que ele fica numa textura bem mais sequinha. É um lanchinho natural, né, gente? Chique, hein? Vai ser. E parece incrível, né? Que nesse momento também, sempre na gravação, nessa hora aparece o nosso gerente Toco Pontes, né? Que cresce o olho, Nas viu, horas pessoal? melhores da gravação. Cresce o olho, fica esperando a vez de vir dar uma Hoje ele vai garfada. comer saudável. Olha, o Ian está experimentando e vai dizer aí. E aí, Ian, estou Tá aprovado, aprovada Ian? na culinária Opa! fitness. Muito bom, Tá aprovado. vendo? Aprovado. Olha, Raul, você aprendeu. Agora você É, vai fazer para aqui. dona Sônia, viu, Raul? Não, é tudo ali. Agora são comidas saudáveis, é uma bebida saudável, uma verdadeira aula pelo Ian aí. Ian, Sim. enquanto ela está
dando Olha a essa textura alimentada, eu gostaria que você disso, falasse Mauro. como acessar o seu trabalho, manter contato, como fazer. Tá, então, para conhecer o nosso trabalho pelo Instagram, @dccross014, você conhece, lá tem os horários, como funciona a mensalidade e a gente sempre vai colocando e postando as aulas do dia a dia. Então, quem tiver curiosidade, às vezes quiser conhecer, também tem. Alunos podem ganhar 5 aulas gratuitas. 5 aulas gratuitas? 5 aulas gratuitas Olha, que para conhecer a maravilha. modalidade, antes mesmo de fechar uma mensalidade para conhecer. O nosso box ele fica na rua João Zago, perto do Ginásio do Esporte, número 260. Então, todo mundo que quiser conhecer, quiser praticar atividade, será super bem-vindo. Opa, que maravilha, né? Muito bom mesmo, a gente fica muito feliz com a sua presença, uma aula esclarecedora, Sim. uma verdadeira aula, né? Regada a um bom alimento, Sim. a um bom suco natural. Então, pessoal, foi um prazer imenso receber o Ian aqui, uma verdadeira aula, né? Uma verdadeira cozinha com comidas especiais, uma comida especial, um suco muito nutritivo e natural. Eu gostaria que a Tamires agora, então, fechasse esse programa, sendo aluna do grande Ian, e deixasse a mensagem aí, a pergunta final ao Ian. A gente quer agradecer, né, você por ter aceito, né, principalmente o nosso pedido, ter vindo aqui, né, esclarecer, tirar todas essas dúvidas, esclarecer as pessoas que estão do outro lado. A gente quer agradecer imensamente, foi um prazer, né, uma aula, né, de muito aproveitamento, né, Muito, que assim, muito. a gente ficou muito feliz com sua presença, espero que venha mais vezes ao nosso programa, né, sempre trazendo novidades, inovando e tirando as dúvidas do nosso público. Eu que agradeço o convite e esse desafio de participar do programa de vocês. E é um prazer enorme poder fazer parte disso, desse começo, desse programa e passar toda a minha experiência para quem não conhece e também para quem conhece um pouquinho já da minha área e da modalidade. Agora o nosso amigo Raul vai ler bem. um poema. Olha, hoje vamos mudar então a Finalizar. dinâmica do programa. A gente vai fazer o seguinte: ele vai tirar uma poesia e ler uma poesia, né? Na terra da poesia. Você pode escolher qualquer uma. Tá aí. Então você lê uma poesia. Relembrar é viver duplamente. Conhecer é viver mais intensamente. Clineu Alves de Lima. Opa! Muito bem, parabéns. Parabéns. Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até um próximo programa, se assim Ele permitir.